Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui, uma vez mais, a sua amiga Anita Castro lhes trazendo mais alguns materiais relevantes para a nossa análise e que nos auxiliarão em nossa busca rumo à nossa evolução individual e coletiva. Como vocês sabem, nós estamos realizando a série Ensaios Filosóficos e este já é o nosso 5º vídeo, onde estamos comentando sobre os versos de ouro de Pitágoras. E se acaso você não acompanhou os vídeos anteriores, vá até a playlist Ensaios Filosóficos aqui do nosso canal Universo da Mulher e acompanhe desde o primeiro vídeo para que você possa seguir a linha de raciocínio. É interessante que cada vez que eu tenho vindo gravar aqui vídeos para vocês com esse material sobre Pitágoras, está chovendo aqui na minha cidade. Então pode ser que vocês escutem aí sons de trovões e os sons da chuva. Isso é interessante, né, gente? Porque limpa os miasmas, nos refresca a alma e nos revigora. Então agora, meus queridos, fiquem aí com a nossa vinheta que eu já retorno para nós darmos continuidade ao nosso trabalho. Muito bem, meus amigos, dentro da série Ensaios Filosóficos, nós estamos vendo os versos áureos de Pitágoras, onde eu tenho tecido comentários sobre os mesmos, como forma de auxiliar a que todos possam ampliar as suas reflexões e também para que juntos caminhemos rumo à nossa autoevolução e à evolução em unidade. Até aqui nós vimos 12 dos 72 versos de ouro de Pitágoras, os quais temos trabalhado em tópicos para uma melhor fixação das máximas sagradas e fundamentais contidas nos mesmos. E hoje nós vamos ver os versos do número 13 ao 21, começando pelo verso de número 13. E no verso de ouro de número 13, Pitágoras nos diz: "E sobretudo, respeita a ti mesmo." Se nós analisarmos em minúcias o que Pitágoras nos fala aqui no verso 13, nós teremos um riquíssimo manancial de reflexão, não é mesmo? Então vamos começar por compreender a etimologia da palavra respeito. A palavra respeito vem do latim respectus, que significa ação de olhar para trás, ter consideração, dar conta, dar atenção, dar asilo, dar acolhimento, dar refúgio. Portanto, respeito quer dizer, entre outras coisas, que este é o sentimento que leva alguém a tratar a outrem ou alguma coisa com grande atenção, com profunda deferência, com grande consideração, com reverência e com estima. E nós costumamos tratar a algo ou a alguém que queiramos bem desta forma. Mas o que Pitágoras nos leva a refletir neste verso áureo de número 13 é sobre o importantíssimo ato de respeitar-se a si próprio, porque ele diz: "E, sobretudo, respeita a ti mesmo." Ou seja, quando se refere à expressão sobretudo, isto significa de maneira principal, dando-se prioridade, em primeiro lugar, especialmente, dando suma importância, acima de tudo. E aqui, sobre este verso, nós devemos refletir até que ponto e de fato nós estamos, sobretudo, respeitando a nós mesmos. Quantas vezes, queridos, nós nos deparamos em situações nas quais algumas pessoas e até nós próprios não nos tratamos com o devido e merecido autorrespeito. Aquelas situações em que somos permissivos demais, onde nós nos deixamos conduzir por outras pessoas que muitas vezes são abusivas. Aquelas questões em que nós agimos acima dos nossos limites
nos quais nos sufocamos acreditando que estamos fazendo o melhor por nossos queridos e amados. Mas, na verdade, nós estamos nos prejudicando e prejudicando também a eles. E muitas vezes permitimos tão enganosamente algumas coisas que, quando nos percebemos, já nos perdemos completamente de quem de fato somos. Por isso é importantíssimo que em toda e qualquer situação nós sempre analisemos até que ponto isso pode estar de acordo com o que me faz bem, até que ponto isso está de acordo comigo mesmo. Eu de fato estou agindo com coerência? Estou verdadeiramente me dando a devida atenção, a devida consideração? Estou levando em conta o meu próprio ser? Estou me autoacolhendo? E se por algum motivo a resposta for de dúvida ou um não, é importantíssimo nós reavaliarmos e recobrarmos a nossa autoconsciência, o nosso autorrespeito. E sempre considerarmos que é possível sim darmos o melhor de nós sem nos desrespeitar-nos. É possível amarmos sem desconsiderar-nos. É possível proporcionarmos coisas maravilhosas aos que queremos bem, sem que para isso nos desvalorizemos. Portanto, o convite que Pitágoras nos faz aqui é ponderarmos com dedicação até onde estamos compreendendo que a pessoa mais importante para nós somos nós mesmos. Sim, porque quando você se respeita sobre tudo, você não permite abuso sobre si. Quando você se respeita sobre tudo, nada nem ninguém tira o teu eixo. Quando você se respeita sobre tudo, você se cuida, se ama, se acolhe, se preserva, se dá a devida atenção. Pois só quando você se respeita sobre tudo, você pode ofertar o seu melhor a todos que lhe rodeiam e a tudo que faz parte do seu dia a dia. No verso de ouro de número 14, Pitágoras segue dizendo: pratica a justiça com os teus atos e com as tuas palavras. Aqui nós podemos recordar o quanto é curioso perceber que grande parte da humanidade, infelizmente, vive do muito falar e do pouco fazer. Quem de nós já não conviveu com aquelas pessoas que falam muito sobre virtudes, sobre amor, sobre o bem e sobre atitudes corretas, mas na hora da prática, suas ações não condizem com suas palavras, não é mesmo? E sendo assim, aquelas boas palavras acabam se tornando vazias e sem nenhum sentido. A justiça pressupõe atos justos, corretos, que levem em conta os direitos e deveres de todos. A justiça pressupõe respeito à igualdade para todos. É a maneira de perceber e avaliar o que é direito e justo, e que está em equilíbrio, dando o direito aos outros o que lhes é devido, sem distinção de classes sociais, de religiosidade, de raça, de orientação de gênero. E Pitágoras aqui nos convida a praticarmos a justiça com nossos atos e com nossas palavras, ou seja, sermos coerentes, equilibrados, tanto no que falamos como em nossas atitudes, recordando sempre que todos temos deveres e direitos, independente da nossa condição e, acima de tudo, sempre recordarmos que ninguém é melhor ou maior que ninguém e que todos estamos em nível de igualdade, independente de qualquer coisa ou ocasião. No verso de número 15, Pitágoras diz: estabelece o hábito de nunca agir impensadamente. Ah, meus queridos, quantas vezes nós agimos impensadamente e depois nos arrependemos, não é mesmo?
Quantas situações difíceis nós passamos ao longo das nossas vidas só porque cometemos o engano de nos deixarmos levar pelas circunstâncias, sem antes ponderarmos com calma o que estávamos fazendo. Quando agimos impensadamente, pendemos a atitudes que podem nos gerar danos e aflições que podemos ter de suportar por toda uma vida. E por isso, o nosso querido sábio Pitágoras nos faz esse convite a estabelecermos o hábito de nunca agir impensadamente, porque agir impensadamente pode nos causar danos e consequências desastrosas. E, portanto, em tudo é bom para a nossa integridade que analisemos todos os pontos de uma questão antes de embarcarmos em algo, seja nos campos emocional, familiar, profissional ou social. Tomemos sempre cuidado com o nosso envolvimento. Sejamos coerentes. Vejamos em profundidade se aquilo com que estamos nos envolvendo é de fato justo, bom e do bem, e se está de acordo com os nossos ideais. Ponderemos cautelosa e dedicadamente as nossas ações. Criemos o hábito salutar de pensar bem e sobre todos os pontos antes de agirmos. Assim, seremos muito mais felizes. Nos versos 16 e 17, Pitágoras nos diz: 16. Mas lembra sempre um fato, o de que a morte virá a todos. 17. E que as coisas boas do mundo são incertas, e assim como podem ser conquistadas, podem ser perdidas. Alguns versos de ouro precisam ser lidos juntos para que se entenda o que está sendo proposto por Pitágoras. E é o caso destes dois versos e de alguns seguintes que ainda veremos neste vídeo. E aqui nos versos 16 e 17, Pitágoras nos leva a importantes e profundas reflexões sobre a certeza da morte, a condição passageira da vida e a impermanência e a efemeridade das coisas ditas boas do mundo. Quantas pessoas ainda creem que os seus cargos, suas muitas posses, seus diplomas e sua condição socioeconômica elevada faz deles melhores e maiores que os demais? Quantos ainda vivem apegados à materialidade, à sua arrogância, a valores única e exclusivamente financeiros, sem ter nenhuma consciência da efemeridade de tudo isso? E então, no momento da morte, se deparam com seus enganos e com o único e irremediável destino de todos nós, o qual impede de tudo quanto esteja ligado ao mundo físico ir conosco. No verso áureo de número 16, Pitágoras nos convida a lembrarmos do fato que a morte virá para todos, e esta é a única certeza irrevogável que todos carregamos. E no verso 17, ele nos faz lembrar que as coisas boas do mundo são incertas e que, assim como podem ser conquistadas, podem ser perdidas. Sim, porque assim como hoje nós podemos ter tudo o que o dinheiro pode comprar, amanhã podemos perder tudo e vir à bancarrota. E se você não tiver construído valores sólidos e virtudes justas e baseadas no bem, você estará perdido e sentirá um imenso vazio, como se nada mais tivesse sentido a não ser aquilo que você conquistou financeiramente, aquilo que você conquistou materialmente. Quantas vezes nós ouvimos falar de casos de grandes empresários, donos de empresas riquíssimas, que faliram e infelizmente vieram a cometer o suicídio? Ora, eu não quero julgar aqui as causas que levam uma pessoa a buscar o caminho triste de pôr fim à sua própria vida, pois são inúmeros os fatores e o nível de desespero de alguém que comete tal ato. Mas pessoas que buscam o suicídio por ter entrado em falência financeira deixam clara a mensagem que acreditam que suas vidas não tinham nenhum sentido além das coisas do mundo físico, das posses,
do muito ter, e que se creem impossibilitadas de recomeçar a partir dos valores morais e das virtudes humanas. Então Pitágoras nos faz aqui recordar que o fato da morte vir para todos é irrevogável e que as coisas boas do mundo são totalmente incertas, sendo que as temos hoje, mas amanhã não sabemos, pois podem ser perdidas. Ele, na verdade, está nos convidando ao desapego e à construção interna do que nos solidifique e fortaleça o nosso caráter. Tudo que é bom, que é justo, que é belo, que é nobre, que é realmente aquilo que faça sentido e a diferença em nossas vidas. E como seres humanos que somos, estas são ou devem ser as nossas maiores metas, e não ao contrário. É enganoso basearmos as nossas vidas em conquistas que sejam passageiras. Sim, porque é evidente que é bom e louvável se buscar o desenvolvimento do intelecto estudando, evoluindo em conhecimento. É bom e louvável se trabalhar para a busca de um conforto, de uma boa casa. É bom e louvável nos prepararmos, fazermos bons cursos para se ter uma estabilidade financeira, uma vida profissional firmada. Agora, nós não podemos basear as nossas vidas única e exclusivamente nisto. Nós temos de ter metas e objetivos que enobreçam não somente a nós, como também aos que nos rodeiam. Algo de bom e justo que possa contribuir com todos e com o todo. Algo que construa virtudes e valores que despertem o bem. Senão estaremos fundamentando as nossas vidas em coisas que, por melhores que sejam, têm um prazo de validade. E assim como as temos hoje, logo podemos não tê-las. E sempre lembrarmos que no momento da morte, nem mesmo o nosso corpo vai conosco. Até ele fica aqui, ao lugar que pertence, juntamente com o plano físico e material deste mundo. E é importante que nós reflitamos se construímos em torno de nós fontes de valores financeiros e bem materiais que depois poderão gerar conflitos aos que ficam, ou se nós construímos valores sólidos de virtudes pelos quais seremos lembrados e que contribuirão de maneira benéfica para a vida dos que ficam. Por isso, construamos caminhos virtuosos, queridos, e não fundamentemos as nossas vidas apenas no que é passageiro, porque no momento derradeiro, o que vai conosco e também o que fica de nossa história são os valores que construímos. E é melhor que sejam espirituais e morais, não apenas físicos. O que fica é o bem que fizemos ou deixamos de fazer, e o que realmente aprendemos e ensinamos de bom, de justo, de nobre, durante a nossa vida. Nos versos 18 e 19, Pitágoras segue dizendo: 18. Suporta com paciência e sem murmúrio a tua parte, seja qual for. 19. Dos sofrimentos que o destino determinado pelos deuses lança sobre os seres humanos. Analisando o primeiro destes dois versos áureos, nós vamos concordar que nem sempre nós conseguimos suportar os reveses da vida pacientemente e sem murmurar, não é mesmo? Mas certamente nós vamos também concordar que toda vez que alguma circunstância difícil se nos apresentou e nós nos impacientamos e reclamamos, em nada nos sentimos melhores ou contribuímos para que as dificuldades tivessem uma resolução positiva. Muito pelo contrário, a impaciência e a murmuração só nos causaram ainda mais tristezas e amarguras. Então, nós temos de tentar desenvolver a tranquilidade necessária nas circunstâncias adversas, buscar o equilíbrio, a ponderação, a paciência e a paz, para que possamos encontrar a resposta adequada para cada situação contrária que vivamos.
E no verso seguinte, de número 19, Pitágoras nos faz recordar que muito do que vivemos relacionado a sofrimentos não estão sob nosso domínio, mas provém do poder divino que com certeza nos lança alguns desafios para que aperfeiçoemos e evoluamos enquanto seres humanos e seres da criação. Nós sabemos que muitos sofrimentos pelos quais passamos são causados, na maior parte das vezes, por nossa própria impaciência, pela nossa própria imprevidência, os quais, se nos posicionarmos de maneira coerente e justa, conseguiremos resolver com facilidade. Mas também há aquelas situações que fogem completamente do nosso domínio, as quais estão inteiramente nas mãos divinas, e estas não temos uma escolha melhor a tomar a não ser que sejam suportá-las pacientemente e sem murmurar, para que não amarguemos ainda mais a nossa caminhada, a nossa condição, enfrentando com fé, com confiança e coragem, e crendo que daqui a pouco tudo se resolverá a contento, pois o poder divino jamais nos envia provas pelas quais não possamos passar, nem que sejam injustas ou que nos levem a retrocessos. Muito pelo contrário, quando suportamos paciente e corajosamente os desafios, nos tornamos ainda mais fortes, e quando olhamos para trás, costumamos perceber como foi bom e contribuiu para a nossa elevação aquilo que naquele momento nos parecia intransponível e insuportável. Nos versos 20 e 21, Pitágoras diz: 20. Mas esforça-te por aliviar a tua dor no que for possível. 21. E lembra que o destino não manda muitas desgraças aos bons. O verso 20 nos fala em aliviarmos a nossa dor no que nos for possível. E como fazemos isso? Com confiança, com compreensão, com equilíbrio, evitando ficar repetitivamente batendo na mesma tecla, buscando distrações agradáveis, para quem gosta, meditando, elevando rezos, ou lendo livros, ou ainda ouvindo uma boa música, passeando em contato com a natureza, renovando as nossas energias em nossas crenças, desenvolvendo hábitos salutares, conversando com quem se quer bem, pensando de forma positiva, visitando lugares que nos remetam ao belo e ao que nos ilumine. Enfim, buscando os recursos que estejam ao nosso alcance, para que não nos afundemos ainda mais em tristeza, o que nos eleva e nos faça bem. E no verso 21, Pitágoras nos recorda que o destino não manda muitas desgraças aos bons, o que nos remete a pensar na lei do karma, que nos fala que se estamos sofrendo algo que nos fuja ao controle, não estamos sendo maltratados pelo poder divino, mas sim estamos tendo a oportunidade de sermos educados em algo. Estamos recebendo uma dádiva de aprendizado e não de punição, e que em algum momento não fomos tão bons em algumas coisas como poderíamos ter sido, e as situações adversas nos proporcionam um refazimento, uma reconstrução de rota para que evoluamos. Assim sendo, meus queridos e minhas queridas, para que possamos assimilar a riqueza dos versos áureos que estudamos hoje, para finalizar o nosso vídeo, vamos repassá-los e relembrar as ideias centrais do que eles nos ensinaram. E os versos foram: 13. E sobretudo, respeita a ti mesmo. 14. Pratica a justiça com os teus atos e com as tuas palavras. 15. Estabelece o hábito de nunca agir impensadamente. 16. Mas lembra sempre um fato, o de que a morte virá a todos. 17. E que as coisas boas do mundo são incertas, e assim como podem ser conquistadas,
podem ser perdidas. 18. Suporta com paciência e sem murmúrio a tua parte, seja qual for. 19. Dos sofrimentos que o destino determinado pelos deuses lança sobre os seres humanos. 20. Mas esforça-te por aliviar a tua dor no que for possível. E 21. E lembra que o destino não manda muitas desgraças aos bons. Então, nos versos do 13 ao 15, Pitágoras nos fala da prática das virtudes, do respeito a si mesmo, de se praticar a justiça e pensarmos antes de agir. E nos versos do 16 ao 21, ele nos lembra da morte e da instabilidade das conquistas materiais, da paciência para com os sofrimentos, da busca do alívio para possíveis dores e da lógica do karma, onde há educação e aprendizado, e não punição. Muito bem, meus amigos, espero que vocês tenham gostado deste material, que minhas simples, mas sinceras considerações possam contribuir para que vocês desenvolvam as suas próprias reflexões. E os recordo de não esquecerem de curtir o vídeo para ajudar o nosso canal Universo da Mulher e proporcionar que mais pessoas acessem esse material. Na tela final eu vou lhes deixar o link da playlist Ensaios Filosóficos, onde todos os vídeos que vimos até aqui estão. E também, se você ainda não for inscrito no canal, quando aparecer o meu rosto aí, clica sobre ele e te inscreve. E vem somar conosco, pois é sempre uma honra e um imenso prazer ter todos vocês aqui comigo. Deixo um beijão em cada coração, desejando sempre que todos sejam abundantemente abençoados, e vou me despedindo. Tchau, gente querida. Até o nosso próximo vídeo.